Está escrito: no final dos tempos existirão diversos sinais nos céus. Nós sempre imaginamos que eram coisas extrasensoriais, causadas por anjos, ou talvez por demônios, ou pelo Criador, sei lá. Mas algo extrasensorial. Na verdade, o que nós estamos vendo nos céus são apenas manifestações de armas tecnológicas criadas pelos próprios senhores do mundo, para convencer a humanidade de uma coisa ou outra, mas para definitivamente, ou efetivamente, impulsionar a mente doentia das pessoas para o lado que os senhores do mundo quiserem. Já colocaram muitos fenômenos estranhos nos céus. As pessoas se perguntam como pode. Isso é algo estranho. E o laboratório dos senhores do mundo, quando eles começam a desenvolver um projeto, que geralmente é contra a raça humana, contra nós, eles fazem em ambiente fechado, os primeiros testes. Mas chega um momento que eles têm que ir para o teste de campo, ou seja, o teste aberto. E nesta hora, as pessoas que estão mais despertas ou atentas vão acabar percebendo. Aí, os senhores do mundo vão precisar movimentar a sua faxineira, a mídia, seja ela qual for a empresa, para tentar embaçar um pouco a imagem, tapar o sol com a peneira ou limpar suas sujeiras, porque ainda não é hora do povo receber efetivamente os efeitos que eles querem que o povo receba, causados por essas manifestações provocadas por tecnologia nos céus. Nós já vimos imagem de rostos que esses homens com suas máquinas fizeram aparecer nas nuvens. Olha aí. Nós já vimos imagens até um tanto quanto familiar, quem sabe do Jesus Cristo romano que eles nos apresentaram, aparecendo nas nuvens. E aí as imagens são tantas e tantas e tantas que, se nós formos parar para mostrar uma a uma, eu não vou complementar a ideia da qual estou trazendo, mas terei que desnortear o assunto, para falar apenas de aparições extrasensoriais nas nuvens. E agora, por último, recentemente, foi vista uma cidade nas nuvens. Quem sabe, um protótipo da Jerusalém Celestial. Quem sabe que talvez eles façam aparecer para enganar um monte de trouxas, principalmente da religião cristã. Porque na China apareceu uma cidade celestial projetada nas nuvens. O que eu quero que você esteja atento é para a explicação que eles deram, tentando embaçar o sol com a peneira, como eu já disse, tentando limpar. É muito favorável fazer um teste de campo real na China a respeito de conceitos ligados à religião cristã. Afinal de contas, eles não querem ainda que os cristãos percebam uma cidade celestial Jerusalém acima das nuvens. É claro que eles não querem ainda. Não chegou a hora. Então jamais vão fazer um evento deste tipo em países como Portugal, Itália, Brasil, onde as pessoas são a maioria cristã. É claro que eles vão fazer na China, porque lá, embora seja um teste de campo, as pessoas que forem ver esse teste, você repare, foi feito numa cidade muito pequena, um arraial. Foi num arraial, numa área de colonos, uma área rural da China. Por quê? Porque é um teste de campo, é para valer, é a vera. Mas não é para que as pessoas que estão ligadas ao cristianismo vejam, e, se possível, o mínimo de pessoas possíveis na China vejam. Assim escolheram uma cidade muito pequena para apresentar a sua Jerusalém Celestial que desce do céu. Não que eu esteja zombando, não que eu não creia, não que eu não aceite que existe a Jerusalém Celestial, uma forma poética. Eu não estou entrando neste mérito, estou falando apenas dos planos dos senhores do mundo.
E eles têm planos com Blue Beam, não tenha dúvidas, de levar a população a um grande equívoco, principalmente no setor religioso. A população equivocada faz o que eles querem. Abre um parênteses. Imagine a televisão noticiar que as pessoas estão doentes, passíveis de serem infectadas por outras que estão mais doentes ainda, e que precisam agora se resguardar disso. Devem, então, as pessoas que querem fugir desse problema entrar nos estádios de futebol, supostamente para uma quarentena, para uma proteção, para uma vacina, qualquer informação vale. Mas as pessoas vão no equívoco proporcionado pela mídia a entrar nos estádios de futebol e dali jamais sairão vivas. Então, é o equívoco que leva as pessoas a ter atitudes que os senhores do mundo querem que essas pessoas tenham. Assim, o equívoco religioso é o mais plausível para a atitude de colocar em prática o Blue Beam. Mas seja qual for a intenção desses camaradas, o certo é que eles já estão fazendo testes em campo aberto e os testes são cada vez mais expressivos. Uma hora é rosto, outra hora são fenômenos nas nuvens ou no céu. E agora chegou ao ponto de ser realmente uma cidade. E o jornal, a mídia dos Illuminati, o sistema de comunicação deste planeta tenebroso que está nas mãos das grandes famílias que comandam, eles não têm vergonha na cara. Eles falam as coisas mais estúpidas e menos tangíveis possíveis, mas o gado, infelizmente, acredita. Imagine o reflexo de uma cidade cheia de prédios, em uma colônia de pessoas que plantam, são camponeses, onde não tem sequer uma casa de 2 andares. Mas o céu está refletindo uma cidade. É um espelho mostrando uma imagem que não existe. Então não é um espelho, não é um reflexo de uma miragem. Mas tem muito mais coisas que a faxineira dos Illuminati, a mídia, está tentando empurrar goela adentro, mas que as pessoas despertas não engolem. Vamos à matéria e eu volto. Chineses ficam apavorados com uma cidade flutuante que surgiu no céu. Fenômeno que fez prédios aparecerem entre as nuvens chocou a China e a internet. Confira o vídeo, as teorias e a provável explicação científica para o caso. O que poderia ser o primeiro parágrafo de um conto de terror de ficção científica é um relato objetivo do que aconteceu em uma região da China há algumas semanas. No início de outubro, moradores da província de Xingxi, na cidade de Fenshan, na China, levaram um susto ao contemplar no horizonte. Havia uma cidade ali, não a cidade inteira, mas o topo ou silhueta do topo de prédios imensos. Abaixo do topo não havia restante dos andares ou a base dos prédios, mas nuvens. Nuvens espessas e cinzentas. Para alguns, é o primeiro ato do fim do mundo. Para outros, é uma rachadura na parede invisível que nos separa dos universos paralelos que nos rodeiam. Para os cientistas, é um fenômeno que, apesar de natural, continua sendo tão bizarro quanto outras teorias conspiratórias e divertidas. No vídeo abaixo dá para ter uma noção do que aconteceu. A hipótese mais provável é de que se trata de uma miragem causada por uma ilusão de ótica chamada Fata Morgana. A explicação deste nome, que parece ter saído da Santa Inquisição ou do Castelo Rá-Tim-Bum, vem mais adiante. Observe nas entrelinhas os elementos de dissimulação e também de depreciação, entre outros, utilizado pela metalinguística da reportagem. O fato pode ser associado a uma dimensão paralela. Por que fala isso? Para cair no ridículo, porque fica fácil desbancar este assunto de dimensão paralela que vemos em filmes de ficção. Por favor, não confunda com dimensões. Aqui é dimensão paralela que eles falam. Outra questão, o sistema Illuminati logo dá uma conotação taxada por eles, criada por eles, para identificar as coisas que eles querem identificar da forma que querem identificar. Por exemplo, quando a pessoa fala algo desse tipo, que é difícil deles refutarem, eles chamam de teoria da conspiração, é o rótulo. Quando aparece um fenômeno que eles mesmos criaram através de tecnologia, através de laboratório e teste de campo, agora dão nomes que eles escolherem. Essa aí, por exemplo, é Fata Morgana. Fata Morgana,
Alguma coisa certamente ligada a uma homenagem pagã, não tenha dúvidas. E aí eles continuam manipulando. Não a notícia, porque ela é verdadeira, ela existe. As pessoas viram, gravaram, fotografaram, filmaram. Neste tempo em que a internet está aí, fica difícil para eles fazer um teste de campo sem que as pessoas percebam. É como os rastros químicos, que eles já não estão mais suportando tanta pergunta a respeito dos rastros químicos e eles se calam. Aí, nas entrelinhas, você ainda observa. Quando fala da Inquisição, o termo é santa. Santa Inquisição. Manipulação das mentes. Nas entrelinhas, abrindo parênteses, Santa Inquisição para que as pessoas associem a coisa santa, a coisa boa, que era a tortura promovida pela Igreja Católica sobre quem abandonava o credo católico e era taxado como herege. Vamos continuar a leitura. Quando uma camada da atmosfera é aquecida pelo Sol, mas a camada de baixo permanece fria, essa diferença de temperatura gera diferentes densidades. Quando o raio da luz solar passa de uma densidade para outra, ele é refletado, fazendo com que seu ângulo mude, apesar da luz estar entortada. Nosso cérebro não enxerga desta maneira, interpretando a imagem como se os objetos estivessem no local que estariam se o trajeto da luz tivesse permanecido inabalado. A explicação científica da faxineira tentando limpar a sujeira dos senhores do mundo é tão fácil de se rebater, refutar, que qualquer criança, com uma simples análise, pode perceber isso. Eles dizem que uma camada de ar quente estando numa posição e uma camada de ar frio logo abaixo vai fazer com que a luz seja refratada, ou seja, que passe uma imagem de baixo e reflita acima. 2 pontos só dentro desta questão. Diferenças de temperaturas. Massas quentes e frias na atmosfera estão em todo lugar o tempo todo. Esta é a origem do vento. O vento, na verdade, ocorre o tempo todo e você vê o vento. Por quê? Porque uma massa de ar quente sobe e ocupa o lugar da massa de ar frio. E a massa de ar frio vai tomar outro local e faz o movimento, que é o vento. O vento ocorre o tempo todo, mas esse tipo de fenômeno acontece a cada minuto. Essa fata morgana, então você já vê que eles estão apelando. Eles vão dizer que é um fenômeno que ocorre raramente, sendo que massas de ar frio e massas de ar quente na atmosfera estão o tempo todo por toda parte. Outra questão é a refração da luz que existe. É fato, é justamente por esse princípio que o cinema foi criado. Existe, por exemplo, o experimento da caixa de papelão que você pode fazer em casa, com aquele furinho, em uma caixa de papelão totalmente fechada na sua cabeça. E você coloca lá no fundo da caixa um papel sulfite, um papel ofício, branco. E a imagem que está do lado de fora da caixa entra e é refletida no papel branco que está na frente dos seus olhos dentro da caixa de papelão que está presa na sua cabeça e fechada no pescoço, para que não entre luz. Procure na internet e você vê esse experimento. É a refração. É a luz que está fora, passando para um local escuro, reflete a imagem de fora no local escuro. Refração existe. Plausível. Agora, que cidade é aquela refletida? Na área totalmente colonial. De pessoas que plantam, são camponeses. Área de camponeses, ou seja, a roça. Que cidade é aquela? Em cima das nuvens, nas roças. Ela foi refletida de onde, seu doutor? Seu doutor é aquele que explica para nós, mas na verdade não nos convence. Vamos continuar. Acredita-se que Morgana foi uma sacerdotisa que viveu na Grã-Bretanha no século V, não sabe de que religião. Ela é uma figura recorrente das fábulas do rei Arthur. A razão dela ter servido de inspiração para batizar o fenômeno é porque, por muito tempo, homens e mulheres acreditavam estar diante de uma experiência mística, quando testemunhavam com os próprios olhos a miragem. Algo não muito diferente da relação das pessoas hoje com o ocorrido na cidade chinesa. Uma das principais lendas dos mares, por exemplo, Fly Dutchman, ou o holandês voador, é um navio fantasma amaldiçoado e que navega contra o vento para sempre, sem jamais conseguir aportar.
A lenda foi criada, ou começou a ser popularizada, no século XII e já foi citada e replicada em tudo que é tipo de expressão da cultura pop. Nada mais que Fata Morgana. Hoje, no lugar da lenda, temos algumas hipóteses um pouco mais elaboradas. Há quem diga que o que foi visto na China faz parte do projeto Blue Beam, algo como o projeto Feixe Azul. A cidade levitante faria parte do segundo passo, de um total de 4 passos, para o projeto que teria sido criado pela NASA, para implementar a nova ordem mundial, uma era dominada por uma nova religião cujo líder será o anticristo. E aí segue essas baboseiras do jornal do Globo para poder tentar disfarçar os testes que eles estão fazendo para iludir as pessoas. Continua com o meu comentário aí, com a minha imagem. Agora, uma chave de entendimento para você. Você que acompanha o Verdade Oculta é privilegiado por ter chaves de entendimento que vai fazer você analisar este e outros fatos e, depois desta oportunidade, estar ciente do olho que tudo vê e de como ocorre o pensamento dos senhores do mundo. Vamos à chave de entendimento? Repare o último trecho desta reportagem limpa-bosta dos senhores do mundo. A Morgana foi uma sacerdotisa. Morgana foi. Repare como está escrito. Uma sacerdotisa. O holandês voador é um navio. É um navio. Taxativo. Você está entendendo? Presta atenção. Olha para cá. A Fata Morgana foi uma sacerdotisa. Agora, abre um parênteses. Veja como eles gostam de homenagear a porcaria do paganismo, né? Eles homenageiam a porcaria do paganismo em tudo. Fecha. A sacerdotisa foi. Verbo ser passado. Taxativo. Foi. O holandês voador é um navio fantasma. Agora mais abaixo. O Blue Beam seria. O Blue Beam seria. O Blue Beam não é, ele seria. Olha como a manipulação roda solta e acaba degenerando a mente de ameba, de geleia, deste gado. Será que as pessoas leem esse texto e não percebem que isso é manipulação? Será que a mente está tão abóbora desse jeito? Uma massa podre que não percebe que é manipulação? Uma sacerdotisa que jamais existiu foi. Um holandês voador, um navio dos filmes e dos livros que foram escritos para idiotizar o povo e vender, é. Mas o projeto Blue Beam, que nós estamos vendo no céu e ouvindo o barulho dele, olha aí, ó. Nós estamos ouvindo o barulho do projeto Blue Beam, estamos vendo as imagens dele no céu. Seria. É pra acabar. Pelo Jesus dos crentes.